o livro da Arantes. Então, quem já conhece, quem já leu, esse livro é maravilhoso. Fala de morte para falar de vida. E eu gosto muito dele, é um livro que eu deixo sempre mais ou menos por perto. De vez em quando eu dou uma folhada nele, que é para me manter lembrando, né, daquilo que realmente é importante, daquilo que vai fazer diferença na minha vida e na qualidade do momento em que eu for me despedir da vida. Dentre tantas coisas que ela fala nesse livro, eu acho bem interessante e importante justamente essa busca da qual eu falo, né? Do autoconhecimento, de entender-se, de sentir-se, de conseguir colocar-se na vida, posicionar-se e viver, né? E não só sobreviver. Só que para a gente viver, literalmente, a gente tem que estar muito conectado consigo mesmo, com o eu. Saber reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades. Conseguir saber explanar, expressar as suas necessidades para poder fazer uma troca com o outro. E aí as gurias que estão aqui já me assistindo, que fazem parte dos grupos, né, que a gente tem de comunicação construtiva, onde nós trabalhamos muito essa questão do expressar-se, da comunicação como uma forma de conexão profunda com o outro. E esse ano o nosso tema é também espiritualidade através da comunicação. Então, na verdade, tudo isso mais ou menos se embola, né, com a face, porque a face também é comunicação, a gente também comunica pelo jeito de olhar, pelo arder, né, pelo jeito como a nossa musculatura contrai explicitamente, demonstrando um descontentamento, ou daquela forma mais suave, mais escondidinha, que a gente não quer mostrar, mas dá aquela retesada na musculatura e fica com aquele ar de, não gostou disso. Então a gente acaba lendo, os inconscientes leem, né, um lê o outro e acabam conversando num outro nível. E o que Arantes diz ao longo do livro, né, dando uma resumida de uma forma geral, é justamente isso, que não é valer a pena morrer, mas ter um momento de morte em que a pessoa esteja plena de si, ela precisa ter vivido plena de si. Ela precisa ter aprendido a dizer os nãos, dizer sim quando ela queria dizer sim, e ter coragem de dizer não quando ela realmente não queria fazer, dizer ou consentir com alguma coisa. Isso é uma tarefa difícil, é um aprendizado. Nem sempre a gente consegue. É preciso muito autoconhecimento, porque dizer não, a gente corre o risco de ser rechaçado, né? De ser julgado e de então ser deixado de lado. E o medo da rejeição, ele é um dos maiores medos que o ser humano tem. Então, o que a Ana Cláudia Arantes traz aqui, em resumo, é muito disso que a gente já vem falando, né? De que na hora em que, quando chega aquele período da vida, seja porque a gente descobriu uma doença e está em fase terminal, seja porque está num processo de envelhecimento e já está num momento lá com seus tantos anos em que em algum momento a vida como a gente se manifesta aqui vai se esvair, e que isso, nesse momento, o que é de mais valor, o que é mais importante para essas pessoas e o que traz qualidade de vida nesse momento para essas pessoas, é conseguir olhar para a vida que tiveram e se sentirem satisfeitas com o que fizeram da vida. E aí, infelizmente, a grande maioria passa por esse período, por essa experiência de vida. E aí eu trago vida dentro do que eu acredito, a vida como um contínuo, onde ora nós estamos aqui, vivendo uma experiência encarnado, ora a gente está num outro plano, numa outra dimensão, vivendo uma outra experiência numa outra dimensão. Mas a vida do ser, desse espírito, enquanto um espírito imortal, é uma só. Ora aqui, ora lá, ora aqui, ora lá, né? No plano espiritual. Em que patamar dele, aí depende da evolução de cada um, enfim. Aí é um outro papo. Mas o que é mais importante, então, é a gente saber que o que foi vivido aqui é que faz diferença na hora derradeira. De quando a gente enfrenta uma dificuldade de um diagnóstico ou do próprio processo de envelhecimento, perceber o quanto eu fui, o quanto eu... a diferença entre o ter e o ser. Então, o quanto eu fui e o quanto eu tive. Porque quando, ao longo da vida, eu acabo priorizando o ter, quando chega nesses momentos, seja pelo processo de envelhecimento, seja por um diagnóstico que vai levar à morte, enfim, de uma doença que não tenha volta, ou de uma doença crônica, degenerativa, mais lenta, seja como for. Se ao longo da vida eu dei mais importância para o ter, e a partir daquele momento eu não posso, para o ter e para o fazer, né? E a partir daquele momento eu não posso mais fazer, eu não posso continuar tendo, adquirindo, então naquele momento eu já experiencio o sentimento de morte. E de uma forma muito mais dolorosa do que talvez o processo de morrer em si. Porque eu ainda estou vivo,
me sentindo morto para a vida, me sentindo invisível, porque eu não posso mais fazer, eu não posso mais ter, eu não posso continuar a estar adquirindo. Então, a Cláudia traz isso de numa narrativa muito interessante, dentro das vivências dela, ao longo desses tantos anos, acompanhando os pacientes terminais, porque ela é uma médica que acompanha os pacientes em fase terminal, trazendo o melhor conforto possível para cada caso, até que o desenlace realmente aconteça. E ela traz isso, que a qualidade de ter tanto, e aí ela fala, numa parte do livro, ela fala justamente do processo de envelhecimento, porque ela acompanha o processo de envelhecimento saudável também, não só das pessoas que estão doentes, né? Mas como médica intensivista, ela acompanha o processo dos pacientes que estão em estado terminal. Então, por ser uma médica que acompanha o envelhecimento, ela traz isso, que quando as pessoas chegam a uma certa idade e não conseguem mais estar fazendo o que faziam numa determinada idade, quando mais novas, continuarem adquirindo, essas pessoas começam a sofrer imensamente com o processo de envelhecimento e se sentirem vazias, se sentirem abandonadas, se sentirem a vida de uma forma ingrata, porque elas não construíram o ser ao longo da sua vida. Elas não buscaram esse ser dentro delas, esse ser maior e infinito que todos nós somos. Então, isso é o que mais traz dor nesse momento de morte. E aí, ela também traz que uma das coisas que mais traz conforto no decorrer da vida, das pessoas que tiveram algum diagnóstico de doença degenerativa, de doença irreversível ou do processo de envelhecimento, quando já está mais avançado, é a questão espiritual. As pessoas que criaram uma conexão espiritual com o seu sagrado, independente de religião, aqui a gente não está falando de religião, mas de espiritualidade. Essas pessoas conseguem se sentir mais plenas durante mais tempo, porque elas não têm a cisão do ter, do produzir, do fazer. Elas vivem no contínuo do ser. E eu sou, né? De que elas são, essas pessoas entendem que elas são valiosas, que elas são importantes simplesmente por existirem. E que não interessa se elas têm 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80, 90, 120. Elas são preciosas porque elas existem. E elas conseguem reconhecer isso. Isso é estar conectado com a espiritualidade. E isso, se a gente for fazer o link com o que a gente está buscando na questão da estética, da jovialidade, também é extremamente importante. Porque a pessoa que está conectada com o seu sagrado, ela vai conseguir estar num estado de normotensão, ou seja, uma tensão mais normal, mais fisiológica, de uma forma geral, com o corpo todo, inclusive na face. Uma pessoa que está com seus sentimentos muito mal resolvidos, tem muitas questões, muitas mágoas, muitos senões, muitos e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, essa pessoa tem marcas profundas no seu rosto denunciando isso. Eu não vou dizer quais são as marcas, porque depende de cada pessoa. Claro, existem alguns grupos musculares que denotam algum tipo característico de emoção, mas é na leitura do todo que a gente consegue perceber essa história de vida. Mas o que é mais importante, então, independente da idade que cada um tenha, que faça essa busca do eu sou, do que eu sou, quem sou eu, o quanto eu valho para mim, o quanto eu valho dentro, e aí eu vou buscar um outro conhecimento, que é o conhecimento sistêmico, o quanto eu valho dentro do meu sistema familiar. Não no sentido do quanto eu valho para o outro, para a mãe, para o pai, para o irmão, mas o quanto eu reconheço desse sistema em mim e o quanto eu honro isso. O quanto eu consigo entender que a vida foi como foi, nem sempre é como a gente quer que ela seja. Mas ela foi, como deu para ser. O pai, a mãe, o irmão, o marido, o filho, cada um deu o seu melhor naquele momento em que se viveu aquela situação, naquele contexto, com aquele conhecimento, com aquela consciência que se tinha naquele momento. E quando a gente consegue olhar para a vida assim, de forma mais sistêmica, a gente consegue se abster um pouco do julgamento. E quando a gente se abstém do julgamento, a gente carrega menos carga nas costas. E quando a gente carrega menos carga nas costas, a gente não precisa fazer tanta força. Se a gente não precisa fazer tanta força, a gente não precisa estar sempre tão contraída, tão cheia de marcas. Então, jovialidade passa pelo mundo interno, por como eu me comunico, me relaciono na vida com os meus e com as circunstâncias da vida. E isso vai me levar para um processo de envelhecimento saudável, leve, sereno, sem culpas. E isso é uma coisa que a Arantes traz aqui, eu até separei, depois eu quero ler um pedacinho para vocês que eu achei bárbaro. Vou ler, tá? Porque eu acho que eu peguei eu já tinha separado aqui. No momento em que alguém, no leito de morte, percebe que tomou decisões para fazer feliz outras pessoas que nada lhe pediram, e que pior, não se satisfizeram com as decisões que ofereceu a elas,
O arrependimento vem e dói demais. Uma dor que nenhuma morfina pode aplacar. Tem um outro pedacinho que eu quero trazer aqui também, que é quando a pessoa chega nesse momento sem os processos de culpa, sem os processos de julgamento. Então, eu paro de julgar minha mãe ou meu pai, que não me deram o amor do jeito que eu queria que tivesse dado, o meu ex-marido, o meu ex-namorado, que não gostou de mim do jeito que eu queria que tivesse gostado, né? O meu filho que não faz aquilo que eu gostaria que fosse da forma como que eu acho que é o correto que deveria ser. Então, quando eu paro de julgar, quando eu paro de pôr régua nas pessoas, nas situações, e eu consigo entender que a vida é como é, não como eu quero que seja, e que tá tudo certo, tá todo mundo num processo de aprendizagem, tá todo mundo querendo ser amado, respeitado, incluído, querendo ser feliz, que por mais que a gente escolha caminhos tortos, tá todo mundo querendo isso, a gente para de julgar, e aí para de carregar peso, e consegue se permitir a dizer os sims e a dizer os nãos da vida. E quando a gente consegue olhar para si, dizer os sims, dizer os nãos para a gente mesmo, para o que está à nossa volta, a gente está ligado com o nosso sagrado. A gente está em conexão, a gente está sendo íntegro, verdadeiro com aquilo que nos rege. Então, isso é extremamente importante para que a gente passe por esse processo de envelhecimento de uma forma mais leve. Porque se a sociedade julga, e muitas vezes eu ouço isso no consultório, né? A sociedade não respeita, não, nem é a palavra respeita que eu mais uso, não valoriza o velho, né? Como não valoriza? Eu conheço muitas pessoas mais velhas que vivem super bem com a sua idade e são valorizadas. Não é a maioria? Não, não é a maioria. Dentro da minha rotina, né, do meu trabalho, não é a maioria. Realmente, a maioria tem a queixa de ser invisível, de não se sentir respeitada, de não conseguir ter mais o pulso ou a produtividade de antes. Mas acontece que, se eu me ver como eu penso que a sociedade me vê, então se a sociedade me vê como um velho, como alguém que não presta para produzir, para fazer, para ser, então, né? Então eu me sinto à margem dessa sociedade. E se eu me sinto à margem dessa sociedade, foi porque eu me constituí ao longo da minha trajetória como alguém de ser e fazer, de ter e fazer, e não de ser. Porque se eu me constituo como alguém de ser, eu sou. Eu sou a Denise, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de contribuir, que tem um senso de responsabilidade forte, uma pessoa que tem valores, né, de justiça, de responsabilidade muito fortes, de espiritualidade, de contribuição. Eu sou isso, esse é o meu valor. E isso ninguém me tira, nem a idade, nem a morte, né? Então, quando eu consigo reconhecer os meus valores, e no último grupo da nossa reunião da comunicação, a gente trabalhou e conversou muito sobre isso mesmo, sobre os nossos valores. Quando eu consigo reconhecer esses valores, não é a idade que me tira o brilho, que me tira a participação na sociedade, não é a idade. Porque eu sou o que eu sou e eu valho o que eu sou desde sempre, com toda a idade que eu tenho, 20, 30, 40, 50, 120 anos. E pelo contrário, né, quanto mais idade eu tiver, mais conhecimento eu tenho, mais eu posso contribuir. Então, o meu valor pode aumentar. Aí a gente vai ouvir assim, eu já ouvi isso quando eu trago essa argumentação. Ah, mas lá fora a sociedade não pensa assim. Eu não posso me constituir, eu não posso existir a partir do olhar do outro. Embora esse seja um processo natural, né, da organização do ser, mas eu não posso passar a minha vida precisando da referência do outro para saber o que eu sou. Porque se alguém me diz que eu sou bonita, eu me sinto bem, eu sou bonita. Se alguém me disser que tu tá feia, tá ficando velha, eu me sinto decadente, horrorosa, porque já tô ficando velha, já estão percebendo que tá parecendo, né, um pezinho de galinha aqui. Então, eu tenho que saber o que eu sou, o que eu fiz, o que eu contribuí, quais são os meus valores ao longo da vida, porque isso nada me tira. E é isso que num processo de doença, que num processo de envelhecimento, me dá qualidade de vida. Me traz qualidade de vida para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Para as pessoas que convivem comigo. Sejam familiares, cuidadores, enfim. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu valho, e eu sei que, apesar da idade, apesar da morte, eu continuarei sendo. Então a idade não me rouba isso. E não é a sociedade que me dá o valor. O valor eu construo. O valor eu possuo. E eu só preciso reconhecer. Eu possuo só pelo fato de estar aqui. Se eu estou aqui, se eu estou encarnada, se eu estou na vida, eu tenho um valor X. Eu sou importante. Eu estou aqui para contribuir de alguma forma. Ai, Denise, mas aí tu vai falar dessa questão. Ai, todo mundo tem que contribuir, missão de vida. Eu nem sei qual é a minha missão de vida. A nossa primeira missão de vida é cuidar bem desse veículo. É desenvolver esse veículo na sua plenitude. Física, emocional, moral, espiritual. É conseguir reconhecer quem nós somos. Essa é a nossa primeira e única missão. Né? Dizem que quando a gente chegar lá em cima ou lá embaixo, ou enfim,
né? Na verdade, tudo é só frequência, em cima e embaixo é só uma alegoria, uma figura de linguagem. Diz que o cara lá de cima vai perguntar: o que tu fez com a vida que eu te dei? Eu sempre uso isso com as minhas meninas. Ah, eu cuidei do João, eu ajudei o Paulo, eu cuidei da Mariazinha, eu fiz aquilo pra Joaninha, não sei o quê. Tá, mas e pra ti? Com a vida que eu te dei, tu fez o quê? E aí, lá no processo de envelhecimento, no processo de morte, como diz, e não só sou eu que digo isso, tá? Isso está escrito aqui por uma grande profissional, e tem várias pesquisas mostrando isso. Então, é isso, é esse medo lá no momento derradeiro que aflora, né? E agora? Vou prestar contas do quê? A gente olha para trás e, pá, puxa, e se eu tivesse feito isso, feito aquilo, ou não tivesse feito? Se eu tivesse feito a minha vontade? E se eu tivesse buscado me conhecer? Então, a minha sugestão hoje de jovialidade, o nosso exercício, vai ser um exercício para reconhecer sistemicamente quem somos, para aliviar as tensões da face, a tensão física, e também um alongamento para preparar a musculatura da face. E lembrando que a Cláudia disse, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei, que tem uma passagem que ela diz em que deixa eu ver aqui, em que a vida ela só acontece para nós aqui a partir do presente, de estarmos no presente, e que o presente só acontece quando nós estamos conectadas com o nosso corpo. É o corpo que nos dá a percepção de presente. Passado é aquilo que a gente já viveu, nós não temos mais um controle a princípio. Futuro não aconteceu ainda, está só na nossa mente. Embora que passado, presente e futuro estão acontecendo o tempo todo, ao mesmo tempo. São faixas de frequência que a gente acessa para lá, aqui ou para trás. Mas depende da nossa consciência. Então, estar presente, ele é muito importante para essa qualidade de vida. E estar presente é isso, é estar consciente das sensações que esse veículo físico, o corpo, nos traz. E a face, ela é um grande indicativo disso. É incontável, tá? O número de pessoas que chegam no consultório e que tem bruxismo, que tem tensão, que tem, às vezes, uma fala que quase não conseguem abrir a boca, mal mexem os lábios, que quebram dentes, que fraturam raiz de dente, tamanha força da pressão dos dentes. E essas pessoas não sabem que tem bruxismo. Elas não se dão conta. Ah, não, eu tenho uma dorzinha de cabeça aqui, eu tenho uma dor na cervical ali. Ai, meu ombro é um pouco contraído. E aí a gente começa a trabalhar e essa pessoa começa a perceber que tem uma face toda contraída, um pescoço todo contraído, ombros contraídos. E nem sempre ela sente dor, mas tá ali, tá travada. Essa pessoa pode ter certeza, a cabeça dela tá lá no passado ou tá lá no futuro. Dificilmente essa pessoa tá no presente, porque se ela tá no presente, ela tá sentindo. Se ela tá sentindo, ela tá vivendo. Ela está trazendo, ó, já tem gente dizendo aí que tem bruxismo, então vai prestando atenção nisso tudo. E se ela tá no presente, ela tá sentindo. E isso é uma das coisas que a gente foge muito do sentir. Não quero sentir a minha tristeza, não quero dar de cara com ela. Não quero sentir a minha raiva, não quero dar de cara com ela, até porque raiva é um dos sentimentos muito. Que se tem muito preconceito com ele, não pode ter raiva, raiva é feio, raiva é pecado, raiva é. Não, raiva é só um sentimento. E como qualquer outro, como a tristeza, como a alegria, como a mágoa, pode ser sentido, tá tudo bem. E é quando a gente sente, quando a gente está no presente, que a gente sente, que a gente percebe, que a gente nomeia, é que aquilo passa a existir, passa a ser acolhido, então aquilo pode ir. Enquanto a gente não sente, a gente não acolhe, a gente não percebe, aquilo fica escondido embaixo do tapete.